Olá, você, meu amigo, minha amiga de RH, você que não é de RH, mas gosta desses assuntos. Estamos aqui para mais um vídeo, né? Hoje eu vou pediram para falar sobre pesquisa salarial. Então, o objetivo desse vídeo é falar sobre pesquisa salarial, para que serve e dar algumas dicas, né? Como sempre alerto, né? Nós não estamos aqui para dar um curso, mas para dar dicas dos temas, né, de cargos e salários. Pesquisa salarial é um componente dentro de cargos e salários, né? É um componente bastante delicado, que requer muita atenção, mas que a gente vai tentar passar para você pelo menos algumas dicas, né, da importância de uma pesquisa salarial. Então vamos lá. Pesquisa salarial, ela tem por objetivo, né, trazer informações de prática de salário e também de benefícios do que o mercado pratica. A empresa faz uma pesquisa salarial para avaliar o grau de competitividade dela com o mercado, ok? Definir uma estratégia de remuneração frente ao mercado. Então, tem empresas, por exemplo, que faz a pesquisa anualmente. Tem empresa que faz pesquisa bianual, né? Através da pesquisa, ela avalia o grau de competitividade com relação ao mercado, né? Através da pesquisa, ela define o seu orçamento em função disso, né? Então, a pesquisa salarial ela é muito importante para subsidiar a tomada de decisões com relação ao orçamento de pessoal, porque você vai saber se você está competitivo ou não, né? Ela precisa contribuir, então, para essa definição de uma política salarial. A pesquisa salarial não é feita para analisar caso a caso, né? Pontualmente, a gente até faz uma pesquisa de um cargo, de outro, né? Mas não é correto fazer pesquisas pontuais sempre, porque você fica ajustando pontualmente um salário, pode ser que a tua estrutura esteja completamente com problema, né? E aí precisa ser feita uma pesquisa bem feita, né? Para você conseguir monitorar o mercado. Pesquisa salarial é para monitorar o mercado. O que o mercado está praticando? A pesquisa salarial, né, do seu mercado concorrente de mão de obra vai te sinalizar. E toda vez que a economia está com problema, ela vai também gerar problemas no mercado, né? A lei da oferta e da procura, né? Então é importantíssimo as empresas, né, manterem essa rotina, utilizarem da pesquisa salarial. Ela é fundamental para a manutenção da estrutura salarial, da tabela salarial, né? Como é que eu atualizo a minha tabela salarial? Como é que está indo? Se eu fiz um plano de cargos e salários bem feito, né, e faço uma pesquisa anual, eu consigo fazer uma manutenção adequada da minha tabela salarial. O que a gente percebe muitas vezes quando a gente chega, né, nas empresas, que a tabela salarial não foi feita a devida manutenção, não foram feitas pesquisas de acompanhamento e a empresa perdeu esse nível de competitividade com o mercado, né? E aí ela começa a querer aonde ela vai mexer? É através da pesquisa salarial, né? Ela é o seu parâmetro de comparação com o mercado, das práticas que recursos humanos, né? Então, o mercado sinaliza através da pesquisa o teu grau de competitividade. Por isso que é feita uma pesquisa salarial. Então, às vezes isso não é bem entendido por alguns profissionais que usam a pesquisa, né? Ou faz aquela pesquisa rápida, mas aí fica, eu faço hoje de um cargo, amanhã de outro cargo, depois da manhã de outro cargo,
e o análise pontual vira uma análise mais abrangente, né? E aí começa a se tomar decisões pontuais sem uma pesquisa adequada, né? Isso é um grande risco, porque você vai tomando decisões sem ter uma adequada estratégia, né? E uma pesquisa salarial, para ser bem feita, ela precisa seguir algumas etapas, né? Você precisa definir, planejar essa pesquisa, que empresas que você vai convidar, né? Preparar esse material de coleta, enviar esse material para as empresas participantes. Veja bem, às vezes você convida alguém para participar, ele até aceita, mas na hora que ele tem que responder, ele declina, né? Então, pesquisa salarial não é fácil, por isso que a gente recomenda pelo menos anualmente, né? Mas não é um negócio para você estar fazendo sempre, porque existe, né? Às vezes já aconteceu de a gente ouvir reclamação que, pô, eu tenho que deixar um profissional meu só para responder pesquisa, caiu um monte de pesquisa, né? Em função do que o mercado está colocando. Então, você convida, você envia o material, recebe, e aí você tem que fazer uma tabulação e análise dos dados, né? E emitir os relatórios conclusivos e enviar esses relatórios para as empresas participantes também. Porque quem participa quer ter um retorno. E é fundamental você manter e dar um retorno, né, para quem participou. Senão, você não consegue mais fazer pesquisa de novo. Porque uma vez que você deixa de mandar um relatório para alguém, eles vão te cobrar uma hora. Fala, pô, eu participei daquela pesquisa, você não me mandou o relatório? Como é que é isso, né? Então não vou te passar, você vai me mandar? Ah, putz, então você perde, tem que mandar, tem que dar um retorno, né? Você tem que mostrar para a empresa que aquilo é algo sério, né? Na pesquisa, você olha alguns cuidados que a gente coloca, né? Na hora de comparar os cargos, eu tenho que tomar um cuidado muito grande, porque se eu ficar comparando títulos são muito iguais. Mas eu vou mostrar um exemplo para vocês. Mas não necessariamente o conteúdo é igual. Então tem que se tomar muito cuidado na hora de fazer comparações, né? Tem que comparar o conteúdo. Cargos de comando, tem que se analisar o nível dentro da hierarquia. Por quê? Na minha hierarquia ele pode ter uma posição e na outra ele pode ter outra posição. E esse posicionamento dentro da hierarquia, apesar do mesmo título, né, impactar diretamente na remuneração do profissional, né? Você precisa estar atento às amplitudes exageradas de salários, né? Verificar se a empresa tem um plano de cargos, uma tabela de salários. Você precisa questionar a informação. Você precisa tirar da amostra aquelas informações que estão poluindo a amostra, né? Verificar database, jornada, número de salário. Por quê? Eu vou mostrar um exemplo para você, que às vezes a gente faz a pesquisa rápida, né? E não toma esses cuidados. Aí, na hora que você vai tabular o resultado, dá uma discrepância muito grande, né? Muito grande. Mostrar para vocês assim, quando a gente fala de não comparar títulos, né? Vou dar um exemplo aqui. Olha, na minha empresa eu vou pesquisar o cargo gerente de produção, ok? Beleza? Gerente de produção. Ok. O meu gerente de produção, abaixo dele tem produção, manutenção e qualidade. Ok? Tá. Aí eu fui para o mercado. Fui lá na empresa G, né? Pô, Zé, você tem o cargo de gerente de produção? Tenho. Maravilha. Dá o salário. Mas se eu não perguntar o que está embaixo dele, olha,
O gerente de produção da empresa G ele tem sobre a responsabilidade dele produção, manutenção, qualidade, engenharia e almoxarifado. É igual ao meu gerente de produção? Cuidado, né? Aí eu vou lá na empresa C, né? Ô Antônio, você tem gerente de produção? Tenho gerente de produção. Ele tem sob a responsabilidade dele produção, manutenção. Ok. Até bate com duas que eu tenho aqui, certo? Ele só não vai ter qualidade. Ok. Até aí parece-me tudo bem. Aí eu vou lá na empresa D. Silvio, você tem? Tenho gerente de produção, né? Ele tem produção e qualidade. Percebe nesses três exemplos aqui, ó, só nesses três exemplos aqui, eu tenho uma configuração de gerente de produção diferente. Ah, mas gente, acontece muito isso. Muito, muito, muito. Tá? Vamos lá, aí eu fui na empresa A. O cara só tem produção. Na empresa G, esse gerente de produção responde para um diretor, ok? O meu gerente de produção responde para... O meu gerente de produção responde para um diretor. Na empresa G, esse gerente de produção responde para o presidente, ok? Mas é gerente de produção. Na empresa C, para um diretor. Na empresa D, é para um diretor. Na empresa A, é para um diretor, né? Mas pode isso, Zé? Pode, por que não? Ah, mas esse cara aqui não é gerente de produção, então. Ok, ele tem o título de cargo de gerente de produção. Se eu for só na linha de pesquisar título e não fizer essa análise, você já está fazendo a análise que a gente precisa fazer, ok? Então, percebe como é importante o que está embaixo do cargo? E aí eu fui também na empresa F. Ó, a empresa F, esse gerente de produção responde para um presidente. Opa! Mas ele tem produção, manutenção e qualidade. Opa! Esse é o cara igualzinho ao meu, em termos, né? Porque ele responde para o presidente. O meu não responde. Putz, né? Pode ter impacto na remuneração? Pode. Guardem esses dois, empresa G, empresa F, tá? A empresa A, teoricamente, é o que não compara com o meu, certo? Eu poderia até não pegar essa informação salarial, né? Estou na pesquisa, né? Aí nós vamos lá em frente, né? E pegamos os salários. Olha o salário do cara da empresa G, que responde para o presidente. 20 pau. Olha o salário do cara que é gerente de produção, que só tem produção. 5 pau. Né? Aí eu vou, se eu não fiz análise nenhuma, eu estou com pressa, porque o diretor está pegando no meu pé, que ele quer saber quanto que paga em média o mercado, né? Eu vou lá, o diretor, eu levantei as informações nessas empresas, são esses salários aqui, né? São esses salários, em média, dá 11.428, nós estamos pagando 12. Diretor, nós estamos com uma folga aí, nós estamos pagando 5% acima do que a média dessas empresas aqui. Uau! Tá certo, né? Vamos colocar alguns ingredientes nessa pesquisa salarial que a gente fez, né? Algumas variáveis que precisam tomar cuidado. Primeira delas, né? Essas empresas têm a mesma jornada que a minha. A minha jornada é 220. Opa, não tem. Então, essa base de 5.000 não está na mesma base.
Esses dois aqui também não estão na mesma base, ok? Você que é de RH sabe disso, né? Poxa vida, número de salários anos. Ah, não, mas é 14, né? Está na mesma base, a minha é 13,33. Essas duas não são 14. Está na mesma base? Não, não está na mesma base. Data base, acordo coletivo, são meses diferentes, né? Se eu estou fazendo a pesquisa em novembro, né? Eu não posso dar esse resultado aqui, porque esse resultado aqui, esses salários não são base em novembro, né? Não estão ajustados para novembro, né? Então, eu preciso, enquanto profissional de RH, trazer esses salários para a mesma base, ajustar a jornada, ajustar o número de salários e ajustar para o mesmo mês de referência. Fazendo isso, né, eu chego ao resultado, né? Percebem que de 5 subiu, baixou, mudou, né? A minha média mudou de 11 para 12, né? Diretor, eu passei informação errada, né? É 12 mil, não é 11. Nós estamos pagando um pau a pau, né? Nós estamos aí, nosso salário está pau a pau, nós não estamos acima do mercado, né? Por quê? É muito comum quando a gente apresenta na correria isso aqui, né? E o diretor fica numa zona de conforto. Aí esse diretor recebe uma pesquisa salarial bem feita, uma estatística bem feita, ele vai falar, porra, mas o cara do RH me falou que era isso, agora estou vendo isso, pô, qual que está certo, né? Vamos colocar mais um ingrediente estatístico nos nossos cálculos aqui, né, da tabulação. Então, nós pegamos, ajustamos os nossos salários, né, para uma mesma base, porém, tem mais um ingredientezinho aqui. Número de funcionários para aquele salário. Olha, essa empresa tem 5 gerentes de produção. Essa empresa tem 3. A frequência, né, ela muda e muito, porque a frequência mostra a tendência, né, do mercado em termos de quantidade, de capacidade de contratação, né? E aí eu faço um cálculo estatístico da média aritmética ponderada, né? A minha média ponderada é 11.400. Caraca, ficou mais próximo da média simples. Ficou mais próximo, tá? Porque eu tenho 5 caras aqui, ó. E essa empresa é uma referência em termos de número de vagas, né? 5 aqui mais 3 aqui, só aqui nós temos 8 possibilidades de emprego aqui, né? Então, essas empresas, elas puxam para elas a média salarial. Aí a média aritmética ponderada, que é uma das medidas estatísticas que eu gosto mais, né, me mostra um salário de 11.400. Opa! Diretor, nós estamos realmente com uma certa folga em cima do que nós pagamos, né? Percebem que eu usei componentes estatísticos nessas duas análises aqui. A pesquisa salarial bem feita, ela vai fazer isso, trazer componentes estatísticos mais profundos, né? E aqui ainda a gente não usou alguns componentes, que é o expurgar da amostra os extremos, né? Porque esse valor de 5, mas esse valor de 2, de 20, a gente expurgaria da amostra, porque eles estão contaminando a nossa tendência, né? Fizer mais um cálculo aqui de expurgando, vai dar diferença nessa média.
Mas o que eu quero mostrar para você entender o conceito de pesquisa salarial, é pegar a base que você trouxe das empresas, dar um tratamento estatístico para que você tenha um resultado para apresentar para a sua diretoria um resultado mais fidedigno, né? Porque você corre o risco de apresentar resultados que vão te comprometer, né? E aí que está o perigo. E, na verdade, a gente, para apresentar para a diretoria, né, quando a gente fala assim, em termos de estratégia de remuneração, né, para definir a estratégia, a gente não deve mostrar caso a caso. A gente tem que mostrar, né, um gráfico mais ou menos assim, limpo, né, mas que dê uma visão muito clara para a empresa, para a diretoria da empresa, qual é o posicionamento da empresa. Então, aqui eu traço a curva salarial da empresa, que eu peguei os salários da pesquisa mais a minha avaliação, né? Traço a tendência da média de mercado desses cargos, né? E aí eu começo a fazer as devidas análises. Olha, eu tenho um grupo aqui, né, que está com salário abaixo da média de mercado, ok? Eu tenho um outro grupo aqui que está com salários dentro da média de mercado, né? Próximo à média de mercado. E eu tenho um grupo aqui que está com salários acima da média de mercado, ok? A diretoria bate o olho e fala, olha, mas por que nós estamos assim? Olha, a estratégia adotada no ano passado foi que esse grupo aqui é um grupo que a gente tem facilidade em contratação e em reposição. Então, nós não temos grandes problemas aqui. Aqui eu já tenho dificuldade de contratar, de repor, e são os cabeças pensantes da empresa, né? É estratégico para a empresa manter esse nível aqui, né? Percebe que a gente vai tendo várias leituras, né? Porque é aí que vai subsidiar a decisão da empresa em qual posição que ela quer estar. Porque a empresa define, olha, nós vamos pagar primeiro quartil para esses cargos aqui, então nós podemos trazer esses salários aqui mais próximo, mais para baixo, né? Ou para a média de mercado, esses cargos aqui nós vamos pagar no terceiro quartil, enfim, a empresa vai definir qual é a estratégia de acordo com o negócio, né? Que remuneração que ela quer pagar, né? Isso define o grau de competitividade que ela quer adotar. Então, a pesquisa salarial, né, ela é exatamente para você definir qual é essa estratégia, qual é a definição do que ela quer representar. A pesquisa salarial, ela não é necessariamente um relatório curto e grosso assim. A gente até faz um relatório, né, mostrando as médias, o comparativo, mas não é para analisar pontualmente os cargos. É para analisar a estratégia, conforme a gente mostrou anteriormente, né? Olhando um relatório curto e grosso assim, a diretoria não tem, né, muito pelo contrário. Qual é a visão que ela vai ter? Olha, quer dizer que eu estou pagando aqui, eu estou com salário abaixo de mercado 95% para o gerente de engenharia, né? Isso aqui, né? Estou pagando 33% a mais que um ajustador de máquina, né? Então vamos tomar. Não é essa o objetivo da pesquisa salarial. O objetivo da pesquisa salarial é analisar a competitividade da empresa como um todo e definir a estratégia de remuneração, tá? Nos processos de implantação de cargos e salários, a pesquisa salarial ela é fundamental para a empresa definir
essa estratégia, validar o processo de avaliação de cargos, né? Enfim, ela é subsídio muito importante para isso tudo, ok? Espero que você tenha gostado. Nós falamos muito rapidamente sobre pesquisa salarial, alguns cuidados, mostramos algumas coisinhas aí, né? Mas eu espero que você tenha gostado, né? Tenha curtido. Prometi, nós estamos fazendo vários conteúdos para trazer para vocês, né? Tendo dúvidas, querendo trocar informações, materiais, sempre no final do vídeo tem as minhas dicas, meu telefone, e-mail. Fique à vontade para entrar em contato comigo, ok? Até a próxima, fique com Deus. Um abraço.